A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E nesta podcast de hoje, nós forneceremos subsídio da lição número 6, que tem como título Natan, falando o que Deus mandou você falar. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão o nosso subsídio. Não se esqueça de compartilhar essa podcast com os seus jovens, com a sua igreja, com os seus alunos da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, meus irmãos, que na descrição dessa podcast nós temos um link que dá acesso ao teste online. Os irmãos vão clicar nesse link e vão ser direcionados a um teste online, teste este rápido, simples e fácil. Então vamos ao subsídio da nossa lição de número 6, Natan, falando o que Deus mandou falar. Então, no primeiro tópico da lição, o autor vai explicar quem foi Natan. Natan, um profeta e escritor. Por quê? Porque tem vários versículos que mostram, alguns versículos mostram que Natan, tudo isso está escrito nas crônicas do profeta Natan. Essas crônicas não estão em nossas mãos, mas sabemos que este profeta, além de ser um profeta também, era um escritor. Era um homem de Deus. E foi um homem que viveu entre o reinado ali, tanto do Davi, do rei Davi, quanto ao filho de Davi, Salomão. Então, o ministério de Natan pegou o reinado tanto de Davi quanto de Salomão. E ele, como profeta de Deus, ele era um profeta ligado à monarquia. Por que a monarquia? Porque agora o povo agora tinha um rei. O primeiro rei passou, o primeiro rei morreu, ou se matou, vamos falar assim, que ele se matou, Saul se lançou sobre a sua espada e se matou. E Davi agora é coroado rei, e Natan está ao seu lado, como profeta, como sacerdote de Deus. Então Natan era um homem ligado à monarquia, por quê? Porque ele se via num palácio real, ou seja, era como se fosse um conselheiro do rei, estava ali também para ajudar Davi, aconselhar, e era um homem de Deus, com o qual Deus falava com ele, e ele mostrava para Davi tudo aquilo que Deus falava para com ele, qual foi a vontade de Deus. Então os profetas, meu irmão, eles também tinham esse lado, tinham os profetas, vamos falar assim, palacianos, que viveram num palácio, ou que eram próximo a o reinado, era próximo aos monarcas, vamos falar assim, aos que estavam dirigindo a nação de Israel, que no caso seriam os reis, e Davi como um rei, e Natan como um profeta de Deus e um escritor, estava sempre ali ao lado do rei Davi, e depois com Salomão também. Então, os profetas tinham essa missão de levar a palavra de Deus, que Deus dava aquela palavra diretamente para ele transmitir, porque ele era apenas um canal, porque a mensagem vinha de Deus, a palavra era de Deus, tudo vinha de Deus, e ele era um canal, é como se fosse a água vai passar, para chegar ao seu destino final, ela tem que passar pelo cano, então o cano é o canal, mas o importante é a água. O canal é importante também, porque tem que passar por ele, mas o importante é o que está saindo e o que está sendo recebido, porque o que está saindo está vindo de Deus, e o que Deus está passando tem que passar justamente aquilo que Deus passou. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. E Natan foi um homem de Deus. Embora ele tenha entregado no finalzinho do ministério de Davi, nem do ministério, do reinado de Davi, uma mensagem que não fora de Deus, mas Natan era um profeta que falava o que Deus mandou falar. E foi isto que aconteceu, porque os irmãos conhecem a história. Davi era um homem de guerra, estava conquistando as terras que tinha destinado ao povo hebreu, aos descendentes de Abraão. E o que aconteceu neste tempo? Davi pediu férias, vamos falar assim, Davi pediu férias. Enquanto seus homens estavam ali na frente de batalha, sendo liderados por Joabe, Davi pega férias e quando ele vai dar um passeio no seu palácio, ele observa uma moça. Não uma moça, uma mulher, porque era uma mulher casada já, uma senhora, uma jovem senhora.
e ele consuma, porque aquele ato, o desejo do seu coração, que ele pecou, primeiro o pecado entra no coração para depois ele se consumar. E quando desceu ao coração do homem, Davi chama aquela mulher, manda que tragam a ela, e ele passa a noite com aquela mulher, sendo uma mulher casada. E o que acontece depois? Aquela mulher manda para ele a notícia, que era Batseba, de que está grávida, está esperando um filho. O pecado foi consumado. Aí Davi procura saber quem é o esposo daquela mulher, quem é o marido daquela mulher. É Urias, teu soldado, um dos mais leais. Aí Davi chama aquele homem para um banquete em sua casa, tira ele da guerra e vem para a casa de Davi. Davi vem ali e embebeda daquele homem, porque embebedou para que ele fosse para a sua casa depois, para passar a noite com a sua esposa e acobertar a gravidez de sua esposa. Mas o que aquele homem faz? Ele não desce para a casa da mulher, ele dorme ali na porta real, não vai embora. No outro dia, Davi sabe dessa notícia, Davi chama ele e pergunta. Aí ele fala, como eu poderia ir para a minha casa, viver do bem e do melhor, tomar aquele banho quente, dormir no aconchego com a minha esposa, numa cama quentinha, enquanto meus amigos estão tudo lá no campo de batalha, sofrendo, pelejando, não, de maneira nenhuma eu faria isto. E Davi o repreende. Mas toda tática que Davi usa para tentar encobrir o seu pecado que já foi consumado, falha. E quando ele vê isto, ele manda Urias novamente para o campo de batalha, agora com uma carta. Uma carta que estava a sua sentença de morte. Porque na carta estava escrito que tinha que colocar Urias na frente de batalha para que ele morresse. E quando ele fosse à frente da batalha, aqueles homens recuassem para que ele morresse. E Urias é o portador desta carta. Ele pega aquela carta com o selo real e leva para o general Joabe, que assim o faz. E aquele homem é morto. E Davi pega aquela mulher como esposa sua, para encobrir o pecado. Para Davi talvez tivesse coberto o pecado, nada vai acontecer. Foi escondida, o homem morreu, a mulher já está comigo. Mas Deus tem os seus homens na terra, seus homens e mulheres, a quais Deus fala, Deus revela, Deus mostra. E assim Deus mostrou ao profeta Natã, o rei está em pecado, Natã. A autoridade máxima de Israel consumou um pecado de adultério. E este pecado levou ao assassinato de um homem, do esposo, do marido desta mulher. Não só dele, mas de outros. Porque quando Urias foi colocado na frente de batalha, não só ele morreu, mas outros homens também morreram. Estava encoberto, talvez Davi estivesse lá em seu palácio. Ninguém vai descobrir, ninguém viu. Mas tudo está patente aos olhos de Deus, meu irmão. E Deus manda Natã ir lá. E Natã vem e traz uma mensagem a Davi. Mas não de forma direta, mas de forma indireta. Porque agora ele vem e conta uma história, ele conta uma parábola para Davi. E ele conta uma parábola a Davi. Tinha um homem que tinha muitos, Davi. Muitos animais, ou seja, muitas ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas. E certo dia veio um viajante, veio um visitante a ele. E ele deixa de pegar uma daquelas suas ovelhas e pega a única ovelha do seu vizinho e mata para fazer o banquete para aquele visitante. Mas ele só tinha aquela ovelhinha, Davi. E Davi se levanta de fúria e fala: este homem é digno de morte. Aí é quando Natã se vira para Davi. Este homem és tu, Davi. Este homem és tu. E ele se toca naquilo. Imagine só, meu irmão, a consciência moral do rei Davi como estava. Não tem aquela parte na Bíblia que fala a consciência moral dele. Era como se não tivesse afetado a consciência moral dele. E tem aquele versículo que fala lá na Bíblia que fala o quê? Antes de tirar o agueiro, de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está na tua frente, no teu olho.
E era isso que estava acontecendo com Davi. Para ele não, a consciência moral dele estava bem, tudo em paz. Mas quando Natan diz, esse homem és tu, ele cai em si. Mas um diferencial na vida de Davi, que é um homem que, segundo o coração de Deus, é que ele volta-se para Deus e se pranteia diante de Deus, chorando, lamentando, rogando, pedindo perdão. E ele fala que Deus não retires de mim o teu espírito. Imagine só, meu irmão. O anseio de Davi, porque Davi conhecia Deus, Davi andava com Deus, o Espírito de Deus estava sobre a sua vida, e agora ele está em pecado. E ele se vira para Deus e fala: Deus, não retire o teu Espírito de mim, ó Deus. Perdoa os meus pecados, tem compaixão de mim. Deus perdoou. Deus teve compaixão. Mas o pecado consumado traz consequências. Deus é amor, mas Deus é justiça, meus irmãos. E este pecado que Davi comete vai recair, vai levar uma maldição para a sua casa. Porque a consequência do pecado, aquilo que o homem faz, ele vai sofrer consequências de seus maus atos. Se não sofrer nesta vida, sofrerá certamente na perdição eterna, porque se ele não se converter a Cristo, não se arrepender, ele vai perder no final a sua alma. É melhor ele sofrer as consequências duras de Deus em sua vida, pagar o preço, do que perder a salvação. E Davi foi um rei que se arrependeu. Ele se arrependeu, porque quando Natan disse: esse homem és tu, ele se arrepende, ele se volta para Deus. E Deus o perdoou, porque Deus é misericordioso, as suas misericórdias são novas a cada manhã. Elas não se renovam, elas são novas. Todo dia as misericórdias de Deus são novas. E alcançou a vida de Davi. E Natan foi este homem, este profeta de Deus que veio para falar aquilo que Deus tinha mandado falar. Não é à toa que o título da lição é este: Natan, falando o que Deus mandou falar. E este era o profeta Natan, foi lá e repreendeu o rei. Imagine só, a autoridade máxima de um país era Davi. E Natan tinha que levar uma mensagem de juízo para ele, uma mensagem de castigo, de repreensão, porque ele estava em ato de pecado, o pecado já havia se consumado. E passa-se o tempo, tá tudo bem agora, tudo bem entre aspas, né? Porque os problemas vieram para a casa de Davi. Seus filhos se levantam, tem filhos que se levantam contra ele. Um quer ser rei, o outro quer ser rei. Um judia da irmã. E é uma coisa com umas consequências terríveis, tudo por causa do pecado que Davi cometeu em adulterar e assassinar a Urias. Mas o tempo passa, Davi vivendo no palácio, a tenda do Senhor ali montada, o tabernáculo montado em tendas. E Davi olha, mas olha, eu habito em casas, nesse palácio aqui construído, lindo, maravilhoso, enquanto a arca do Senhor fica habitando em tendas. Não, eu vou fazer um templo, Natan. Vou fazer um templo para a arca do Senhor. E Natan não consulta a Deus. Está sem a direção de Deus. E olha, Davi, faz conforme está, como deseja o teu coração. Talvez Natan pensasse, se Deus é com Davi, Davi está conquistando praticamente todo Israel. O que será para Davi construir um templo? É rico. O reino expandiu, cresceu. Davi, faz conforme o teu coração. Aí Natan está indo embora. Quando Natan está indo embora, vem a palavra do Senhor a Natan. Natan, não é como tu queres, nem como tu pensas, Natan. Volta lá e corrige o que tu falaste ao rei Davi. Volta lá e corrige, porque ele não vai construir nada, porque suas mãos estão sujas de sangue. Ele é um homem sanguinário.
vai lá e fala para ele, porque é assim que eu estou falando contigo. Tu falaste para ele aquilo que eu não disse, nem autorizei, nem determinei, porque o templo para a minha arca não vai ser construído por Davi, mas pelo seu filho. Porque o seu filho vai ser um reinado de paz, vai gozar de tudo aquilo que eu fiz com que Davi conquistasse. Eu estava à frente do povo, eu que guerreava com o povo, eu que fazia com que o povo vencesse as batalhas. Davi é um homem com as mãos sujas de sangue, porque ele derramou muito sangue fazendo as conquistas. Mas não vai caber a ele construir este templo, mas ao seu filho. E Natan volta e fala para Davi. Imaginem só, Davi, o que eu falei para ti agora há pouco, anula tudo. Não faz conforme está no teu coração, não. Porque o Senhor manda eu te falar, Davi, que tu não irás construir o templo, mas o teu filho que virá de ti é que vai construir esse templo, porque tuas mãos estão sujas de sangue, tu é um homem de guerra. O reinado do teu filho vai ser um reinado de paz. E vai ser ele que vai construir este templo para a arca de Deus, para a arca do Todo-Poderoso. Natan vem, entrega tudo como Deus tem falado a ele. Fala tudo, entrega a mensagem como deveria ser entregada, porque agora ele está falando em nome de Deus. Antes ele falou no seu próprio nome, mas agora não, agora ele está falando as palavras de Deus, o que Deus tem mandado falar. É isto, é isso, é aquilo, e ele vai a Davi e fala: Davi, é assim, assim e assim. Quem vai edificar essa casa é o teu filho. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Natan, este profeta e escritor, que é um homem de Deus, ele fala aquilo que Deus mandou falar. Ele está falando aquilo que Deus mandou falar. Então, que nós possamos ter em mente isso. Que nós devemos abrir nossa boca. Nós devemos entregar aquilo que Deus mandou falar. E não aquilo que vem no meu coração. O desejo do meu coração, da minha mente, da minha imaginação, do que a pessoa está necessitando, não. Tem que ser aquilo que Deus mandou falar. E Natan foi este homem, porque ele repreendeu Davi, mostrou que estava em pecado, porque Davi estava escondido, ninguém sabia. Estava caladinho, problema resolvido. O marido da mulher está morto, ela está comigo, vai ter um filho, é meu filho. Mas nem esse filho de Betseba veio à vida, porque morreu. Davi chorou, se lamentou, pranteou, mas Deus disse: não, vai morrer. E morreu. Mas depois ela deu um filho a Davi, de nome Salomão. E este Salomão foi o que construiu o templo do Senhor. Foi Salomão que construiu este templo. O templo do Senhor, construído por Salomão. O primeiro templo, a beleza, o templo suntuoso do rei Salomão. Então, meus amados irmãos, essa é a lição do número 6, lições bíblicas jovens, que tem como título Natan, falando o que Deus mandou falar. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar nosso vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Se você tiver crítica ao canal, coloque sua crítica também, que nós aceitamos de bom grado, para tentarmos melhorar, tentarmos crescer junto com os irmãos. O mais importante é isso, para que venhamos crescer juntos. Então, que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando. Não se esqueça também, meus amados irmãos, isso é importante. Os jovens gostam. Temos um teste online na descrição desse vídeo. Temos um teste online. Os irmãos podem entrar nesse teste e fazer o teste online e compartilhar o teste online também. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando e até a nossa próxima podcast, meu irmão, das lições de jovens. Lição essa abençoada, aprendendo com os bons e maus exemplos. Hoje nós tivemos um bom exemplo, que foi Natan.
que entregou, ele falava aquilo que Deus mandava falar. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando e até a nossa próxima podcast da lição de jovens. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo.